Vamos ver quantas questões você consegue acertar nesse quiz de enfermagem para concursos? Meu nome é Marcos e você está no canal Enfermagem Esquematizada. Questão 1. A higiene do paciente deve ser feita no sentido das partes mais sujas para as mais limpas, para evitar o arraste de sujidades. A afirmativa está certa ou errada? Tempo para pensar. A afirmativa está incorreta, pois na prática, a higiene do paciente deve ser realizada no sentido das partes mais limpas para as mais sujas. Isso é essencial para prevenir a transferência de micro-organismos e sujeira de áreas potencialmente mais contaminadas, como a região perineal ou os pés, para as áreas geralmente mais limpas, como o rosto ou o tórax. Questão 2. As etapas para a inserção de um cateterismo vesical de demora e um catéter de alívio são as mesmas. A diferença consiste na insuflação de um balão para manter o catéter vesical de demora posicionado e a presença de um sistema de drenagem fechado. A afirmação está certa ou errada? Tempo para pensar. A afirmação está correta. Tanto o cateterismo vesical de demora quanto de alívio envolve etapas similares, como a preparação do material, a antisepsia da área genital, a lubrificação do catéter e sua inserção na uretra até a bexiga, com a confirmação da posição correta pela saída de urina. A principal distinção entre os dois procedimentos reside no fato de que, no cateterismo vesical de demora, após a inserção, um balão é insuflado com uma solução salina ou água estéril para fixar o catéter dentro da bexiga, evitando assim deslocamentos. A outra diferença se refere ao catéter que é conectado a um sistema de drenagem fechado, no caso do cateterismo vesical de demora, justamente para coletar a urina ao longo do tempo. Por outro lado, no cateterismo de alívio, não há insuflação de balão e o catéter é removido logo após o esvaziamento da bexiga, não sendo conectado a um sistema de drenagem fechado. Questão 3. É correto afirmar que, em caso de queimaduras graves, o melhor procedimento inicial é aplicar gelo diretamente sobre a área afetada para aliviar a dor e reduzir a inflamação antes da chegada do atendimento médico especializado. A afirmação está certa ou errada? Tempo para pensar. A afirmação está incorreta. O gelo pode causar vasoconstricção, piorando o dano tecidual e aumentando o risco de hipotermia local. O procedimento correto envolve interromper o contato com a fonte de calor, resfriar a área queimada com água corrente fria por 15 a 20 minutos e cobrir a queimadura com um pano limpo e úmido para realizar a sua proteção. A questão 4. Transmissão extrínseca da dengue, ou seja, do ser humano para o mosquito, ocorrerá durante todo o período de vida de um indivíduo que já teve dengue, por ele estar com sangue contaminado. A afirmação está certa ou errada? Tempo para pensar. A afirmação está errada. Segundo o Ministério da Saúde, a transmissão do vírus da dengue ocorre somente enquanto houver presença de vírus no sangue do homem, o que chamamos de período de viremia. Esse período começa um dia antes do aparecimento da febre e vai até o 6º dia da doença. Questão 5. Julgue o item subsequente acerca dos aspectos legais e éticos do exercício profissional de enfermagem. Manter sigilo sobre o fato de que o profissional de enfermagem tenha conhecimento
em razão de sua atividade, não é obrigatório, caso tal fato seja de conhecimento público. A afirmação está certa ou errada? Tempo para pensar. A afirmação está errada. Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no artigo 82, diz o seguinte: manter segredo sobre o fato sigiloso de que tenha conhecimento, em razão de sua atividade profissional, exceto casos previstos em lei, ordem judicial ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal, é um dever de todos os profissionais de enfermagem. Questão 6. As consultas de pré-natal na atenção básica devem ser mensais até a 28ª semana, quinzenais até a 36ª semana e semanais até o parto. A afirmação está certa ou errada? Tempo para pensar. A afirmação está correta. Segundo o protocolo recomendado pelo Ministério da Saúde, as consultas de pré-natal devem ser realizadas mensalmente até a 28ª semana de gestação, pois nesse período inicial os riscos são menores e as alterações na saúde da mãe e do desenvolvimento do bebê são acompanhadas de forma eficaz com essa periodicidade. Após a 28ª semana e até a 36ª semana, as consultas passam a ser quinzenais, o que permite o monitoramento mais frequente em uma fase que exige maior atenção, devido aos riscos que aumentam à medida que a gestação avança. Por fim, a partir da 36ª semana até o parto, as consultas são semanais, garantindo a máxima atenção e prontidão para o acompanhamento de qualquer alteração que possa exigir intervenção imediata, assegurando a saúde da gestante e do bebê. Questão 7. A transmissão da raiva ocorre a partir da penetração do vírus contido na saliva do animal infectado, principalmente pela mordedura e, mais raramente, pela arranhadura e lambedura de mucosas. A afirmação está certa ou errada? Tempo para pensar. A afirmação está correta. A raiva é uma doença infecciosa aguda causada pelo vírus da raiva, pertencente ao gênero Lyssavirus, que afeta mamíferos, incluindo os seres humanos. A principal forma de transmissão ocorre através da mordida de um animal infectado, uma vez que a saliva do animal contém altas concentrações de vírus. Embora mais raramente, a transmissão também possa ocorrer por arranhões ou lambeduras em mucosas, como olhos, boca ou nariz, quando essas lesões ou mucosas entram em contato com a saliva do animal infectado. O vírus se propaga pelo sistema nervoso até alcançar o cérebro, causando encefalite, uma condição quase sempre fatal, a partir do momento que os sintomas se manifestam. Questão 8. O diagnóstico parasitológico de ascaridíase baseia-se na detecção de ovos de Ascaris lumbricoides nas fezes do paciente, facilmente encontrados e identificados por suas características e pela imensa quantidade eliminada nas fezes do hospedeiro. Essa afirmação está certa ou errada? A afirmação está correta. O diagnóstico da ascaridíase é uma infecção causada pelo parasita Ascaris lumbricoides. É predominante realizado por meio da análise parasitológica de fezes. Esse método se baseia na identificação de ovos do parasita, os quais são abundantemente liberados nas fezes dos indivíduos infectados. Os ovos de Ascaris lumbricoides possuem características morfológicas distintas, como sua forma oval
e a presença de uma camada externa variável em textura e cor, o que permite sua identificação sob microscopia. Além disso, a quantidade significativa de ovos eliminados nas fezes facilita o diagnóstico. Questão 9. Considerando documentos normativos e instrutivos federais da área da saúde, julguem o item subsequente acerca de biossegurança, desinfecção e esterilização. Por força do princípio da biossegurança, o uso de luvas pode substituir o processo de lavagem das mãos na situação de indisponibilidade de pias e lavatórios, conforme previsto nas normas regulamentadoras do trabalho. A afirmação está certa ou errada? Tempo para pensar. A afirmação está incorreta. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos. Conforme as diretrizes de biossegurança e controle de infecções, a higiene adequada das mãos é uma das medidas mais cruciais para prevenir a propagação de patógenos e infecções. Embora as luvas possam ajudar a proteger tanto os profissionais de saúde quanto os pacientes contra a contaminação, elas não eliminam a necessidade de lavar as mãos. Além disso, é importante considerar que as luvas também podem estar contaminadas e a remoção inadequada delas pode resultar em autocontaminação. Portanto, a prática de lavar as mãos continua sendo essencial, mesmo quando se faz uso de luvas. Questão 10. Recomenda-se que a criança receba o leite materno já na primeira hora de vida, por 2 anos ou mais. Nos primeiros 6 meses, é recomendada a amamentação exclusiva, ou seja, apenas o consumo do leite materno, sem nenhum outro alimento ou líquidos. A afirmação está certa ou errada? Tempo para pensar. A afirmação está correta. A orientação de iniciar a amamentação dentro da primeira hora de vida e continuar por 2 anos ou mais está de acordo com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. A amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses é vital para o crescimento saudável do bebê, pois o leite materno contém todos os nutrientes necessários e fornece anticorpos que protege contra doenças. Introduzir outros alimentos de modo precoce pode prejudicar a absorção de nutrientes e aumentar o risco de infecções. Após os 6 meses, a introdução gradual de alimentos complementares é recomendada, enquanto o leite materno continua a ser uma importante fonte de nutrição até os 2 anos ou mais. A amamentação prolongada traz benefícios para a saúde da criança e da mãe, fortalecendo o vínculo entre ambos, promovendo o desenvolvimento cognitivo e reduzindo o risco de doenças crônicas. Finalizamos o nosso vídeo, mas antes de ir embora, quero te apresentar algo que pode revolucionar seus estudos para concursos públicos. Na descrição abaixo, você encontrará o link para nossa playlist exclusiva de questões sobre legislação do SUS, para que você possa arrebentar nas provas de concurso público na área da saúde. Mas isso é só o começo. Agora imagine ter acesso a mais de 300 mapas mentais atualizados de SUS. Na compra desses materiais, você terá não apenas um, mas 3 bônus exclusivos. Um conjunto de questões selecionadas a dedo para aprimorar seu conhecimento em SUS, um cronograma de estudos personalizados e um e-book repleto de estratégias comprovadas de memorização. Não perca esta oportunidade de acelerar sua preparação e se destacar nos concursos. Basta clicar no link na descrição do vídeo, adquirir nossos materiais e começar sua jornada rumo à aprovação. E se esse conteúdo foi útil para você, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade.
Juntos vamos alcançar seus objetivos. Até mais e bons estudos!